Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com a review de mais um episódio de Dororo. Chegamos ao episódio 5. Então, sem mais delongas, vamos para a review. Esse episódio dessa vez se divide em duas partes, então eu vou falar um pouco das minhas impressões do episódio e também fazer previsões para o que virá a seguir. A base de todo esse episódio é o incômodo do Hyakimaru com o som. Ele acabou de recuperar a audição no demônio passado. No demônio passado, isso até é estranho. E ele tá tentando lidar com isso. E eu diria que ele tá tentando lidar de uma forma até bem infantil, né? Porque ele fica tampando as orelhas, ele fica... Sabe, quando você quer dormir e o seu primo chato fica te atizanando, e você fica cobrindo, assim, fica fazendo uma posição fetal, assim, pra não ser incomodado. É mais ou menos isso. Tanto é que o monge, que aparece de novo nesse capítulo, é o monge amigo da galera, que salva eles num momento crucial, até começa a gritar na orelha do Hyakimaru, falando que ele tem que se acostumar de qualquer jeito pra ele parar de pirraça. Que ele é como um animal ferido dentro de uma caverna. Eu gostei bastante dessa comparação, diga-se de passagem. Mas o que eu mais gostei nesse quesito, nesse episódio, foi a cumplicidade e a ajuda do Dororo no começo de tudo isso, né? Aparece um monstro e o Hyakimaru tem que derrotar esse monstro, apesar de ele estar completamente perturbado, porque ele não sabe se ele seguia pela sua visão espiritual ou pelo som, e o Dororo fica falando pra ele, faça isso, à esquerda, à direita. Isso é bem bacana, só que eu fiquei com uma dúvida meio que assim, como é que o Hyakimaru entende japonês? Tanto é que o Dororo falou, ele tá vindo pela esquerda, e o Hyakimaru vira pra esquerda. Se ele nunca ouviu japonês antes, ele era surdo. Foi bem diretão, ele aprendeu rápido, né? Quem me dera aprender rápido japonês desse jeito. Até que ele acaba se machucando, o Hyakimaru, nesse enfrentamento com o yokai por causa dos seus sentidos perturbados. E como eu disse, eles acabam se encontrando com o monge amigo da galera. Nesse meio todo, eles vão parar num território que está dividido e prestes a se tornar um grande campo de batalha, porque o clã Sakai traiu um aliado. E logo a gente vê que esse clã Sakai traiu justamente a família, o clã, o senhor feudal, que é o pai FDP. Nisso tudo, a gente passa para a segunda parte do episódio, depois de ver que o Hyakimaru se feriu e que ele tá com dificuldade de ouvir o som. A segunda parte do episódio se divide com o fato do Hyakimaru escutar uma voz cantando e se interessar muito por isso. E aí, nós vemos finalmente, a bendita menina da abertura, né? E eu falo finalmente, mas a gente tá só no episódio 5, cara. Você vê que eu não tô acostumado a esperar semanalmente por um anime. É a Mia. Ela leva eles, né, porque o Hyakimaru continua ferido, a uma vila totalmente destruída com as tragédias de guerra. Ou seja, crianças sem pais e sem membros e totalmente pobres. E quando eu vi todas aquelas crianças brincando com o Dororo, aquela coisa fofa, aquele clima de paz, eu logo pensei, uma tragédia muito grande vai acontecer com esses moleques, cara. Impossível esses moleques sair bem. Sinto muito, gente, não se apega. Só digo isso, não se apega. E nisso, a garota, finalmente alguém com nome pequeno nessa história, fica cuidando do Hyakimaru, e ela é um amorzinho e tal. E na hora que ela diz que ela trabalha à noite para o clã Sakai, para ajudar todas aquelas crianças, eu vi muita gente surpresa com o final do episódio. Mas, cara, é uma mulher, na época feudal, ela não tem família nenhuma, não tem prestígio nenhum, e ela cuida de um monte de criança. Meus amores, onde vocês acham que ela conseguia dinheiro? Na hora que ela falou isso, eu falei, putz, já sei com que ela trabalha. Não tem como, ainda mais no meio de dois exércitos. Tanto é que quando ela fala que vai trabalhar pros dois lados, se ela fosse tipo uma secretária assim, sabe? Uma moça responsável pelos afazeres domésticos, isso ia dar um puta de um problema, né? Trabalhar pros dois lados, porque ela escuta informações e tudo isso. Agora, pro trabalho que ela faz, não tão relevante assim, mostra por que ela não estava tão preocupada. Porque, digamos que nenhum dos dois lados daria tanta importância para ela. Em meio de tudo isso, nós partimos para as terras do pai FDP e ele está conversando com sua mulher, e nessa cena toda aparece o filho escutando a conversa também, e um servo que está relatando todas as coisas que vem acontecendo. Primeiro teve o deslizamento de terra, logo no começo da história, quando o primeiro demônio na história corrente foi morto. Depois veio a traição da família Sakai. Não sei se é exatamente nessa ordem, né, mas
É mais ou menos assim que é listado pra gente. E por último, uma grande seca que dificulta a produção de comida para a população e para os exércitos que estão tentando lutar para manter os territórios. Tudo isso, claramente, influenciado por causa das ações do Hyakimaru. E nessa coisa toda, como eu disse, o irmão também estava escutando, ali estava de ladinho e tal. Eu tô começando a achar que esse irmão aí é FDP como pai. Eu realmente estou achando que a gente ainda vai passar muito ódio com esse irmão. De qualquer forma, outra coisa que eu fiquei surpreendida é que a mãe do Hyakimaru tem alguma voz ali, né? O pai FDP deixou ela falar a opinião dela, né? Olha, a gente tem uma origem humilde, a gente não pode esquecer isso, porque talvez as coisas voltem a ser como era antes. E ele não deu uns tapas na cara dela ou qualquer coisa assim. Ela pode falar, ela tem o direito de se manifestar. Eu achei que a função dela era só ser bonitinha e reproduzir, né? Mas, pelo jeito, ela tem alguma voz, assim, ativa, né? Que seja um pouquinho. Isso pode ser interessante mais pra frente, ainda mais quando souberem que o Hyakimaru está vivo. Mas isso significa que ela vai ter um final muito bom, né? Porque, né? E o que eu disse na review passada se confirmou. Eu falei que o Hyakimaru ia ter muita dor de cabeça com o Dororo, que o Dororo não cala a boca. E eu tinha razão, né? Várias vezes ele fica tampando a orelha porque ele não aguenta o barulho do Dororo. Isso não dá umas cenas muito engraçadas, né? Dele se contorcendo todo toda vez que o Dororo aumenta a voz. Mas, como eu já falei na review, como a Mia e todas as crianças, o Dororo, o monge e o Hyakimaru estavam bem no meio da batalha que estava prestes a acontecer entre os dois clãs, eles precisavam sair dali. E por isso, o monge foi andar por aí e falou assim, ó, se eu não voltar é porque eu achei uma saída, beleza? Esse monge, ele é legal e desgraçado em medidas iguais, né? Mas tudo bem. Ele voltou e disse que achou um lugar para acamparem, né, para viverem, que eles não iam ser afetados pela guerra, mas só tem um pequeno probleminha. Você sabe uma coisa pequena, uma coisa fraca? Que era um demônio que já morava ali. Na segunda-feira fraca no Japão, né? Quem nunca precisou desalojar um demônio para fazer uma construção? Claro que o Hyakimaru vai atrás do demônio, não só porque ele só sabe fazer isso, como também eu acho que tem uma coisa a ver com ele querer impressionar a garota. Porque assim, toda essa história de Dororo é o Hyakimaru não apenas recuperando partes do seu corpo, como ele se descobrindo como pessoa, ele se tornando pessoa. Lembrando que quando o monge viu a ara dele quando era um bebê, ele não era nem um demônio, nem uma pessoa. Hoje em dia ele é uma pessoa, ele tem a aura de uma pessoa. Porém, nesse mesmo capítulo a gente tem uma cena muito curiosa, que é o monge percebendo que a aura do Hyakimaru está se modificando, né? Tá uma aura mais escurecida. Será que ele está se tornando um demônio? Ou ele tá muito perdido com seus sentimentos? Só que eu acertei a minha previsão também. Duas coisas que eu acertei que eu falei na review passada, né? Que se o Hyakimaru continuasse lutando do jeito que ele tá lutando, ele ia acabar perdendo membros que ele recuperou. E exatamente isso que acontece no encerramento do episódio. Ele começa a gritar quando ele perde o seu pé, uma parte da sua perna. E, meu, Dororo é um anime muito FDP, cara, não deixa a gente ficar feliz. Eu tava tão ansiosa pro momento que o Hyakimaru ia recuperar a voz, e olha o momento que isso acontece, não dá nem pra gente ficar feliz. Porque o final desse episódio só trouxe amargura, só trouxe desgosto. Aí você deve estar se perguntando, nossa, mas a Tsuki não vai comentar a cena final do episódio, que o Dororo presencia o trabalho da Mia? Como eu disse no meio da review, já era esperado quando ela disse que trabalhava à noite para cuidar de tantas crianças. Ela não tinha escolha na posição que ela estava. Ainda mais quando ela fala que vai trabalhar para os dois bandos. É impactante só o fato de isso aparecer no anime. E isso mostra a grande diferença de um shounen, que nem beijo acontece direito, e um seinen, né? Um anime literalmente mais 18. Os caras não mostram detalhadamente, né? O maneja 3 ali, mas dá pra você entender claramente o que é. Ao contrário de muita gente que eu vi falando desse episódio, eu não achei tão chocante o trabalho da Mia. Como eu já disse e vou repetir, já era esperado. Infelizmente, era a única opção que uma garota como ela tinha no mundo onde ela vive. Agora, eu fiquei realmente impactada com o fato do Hyakimaru ter perdido, apesar de eu ter falado que isso ia acontecer, da perna, que foi a primeira coisa que ele recuperou. E isso vai dar o gancho para as minhas primeiras previsões, que é o seguinte: eu acredito que o Hyakimaru não anda com reservas de prótese, até porque ele recuperou a perna faz muito tempo. Então, ou vão fazer um pedaço de madeira lá pirata para ele andar, ou vai ter que voltar a encontrar o Judai para fazer uma nova prótese para a perna dele, porque eu realmente acho que ele não vai recuperá-la. Ele está se tornando um humano, e se ele tivesse cura acelerada, esses ferimentos que prejudicaram tanto ele nesse episódio, que deixaram ele com febre e tudo mais,
além da audição em si, teriam se recuperado sozinhos. Então, já era. Isso também mostra a diferença de um shonen e um seinen. As coisas nem sempre saem como a gente quer. É a mesma sensação que você tem quando assiste One Punch Man. Pelo menos eu tive a mesma sensação. Apesar do Saitama ser um personagem cujo soco destrói tudo, quando ele destrói o meteoro, cai por toda a cidade. O pessoal fica bravo com ele. No final do anime, no mangá eu ainda não tô acompanhando, no final do anime uma cidade inteira é destruída e tem milhões de mortos. Então assim, a grande diferença de shounen e de seinen é essa sensação de amargura que fica, que nem tudo se resolve, as coisas não vão dar tudo certo no final, porque é a realidade, sabe? Por mais fantasiosa que sejam as histórias, a realidade as coisas nem sempre dão certo e a gente tem que lidar com o que dá errado e seguir em frente. Não tem poder da amizade aqui que vai fazer tudo funcionar no final. Enfim, eu acredito que Hyakimaru vai ter que voltar em algum momento, ou ele vai ficar um bom tempo de cama. E isso que vai aproximar ele e a Mia, que eu tenho quase certeza que vão ser o casal nessa história, até por causa das cenas dela na abertura e o interesse dele em querer ouvir cantar e tal. Outra coisa que eu acho que vai acontecer na segunda parte do episódio é o Dororo voltar junto com as crianças e falar o que ele viu. E isso pode se dividir em duas partes. Ele entendeu o que ele viu, porque ele é uma criança muito pequena, não sei se ele sabe o que ele viu ou como ele pode interpretar. E ele falar sem entender para as crianças, ou ele falar revoltado que ela esteja fazendo isso. Eu realmente acho que o Dororo não vai ter a maturidade suficiente para guardar isso para ele, que ele vai sair falando para todo mundo. E talvez uma das primeiras palavras do Hyakimaru seja para o Dororo calar a boca, né? Que ele tá falando da menina que ele se interessou. Seria bacana isso também, o Hyakimaru, apesar de tudo que a Mia faz pra conseguir dinheiro, ele não se importar, até porque o Hyakimaru é um assassino. A única coisa que ele sabe fazer na vida é matar. E ele não tem como julgar ninguém. E eu acho muito bonito esse tipo de romance, sabe? Porque tira aquela ideologia do casal perfeito, do casal, daquela donzela pura e não sei o que. Aceitar os defeitos, ou melhor, aceitar a vida que o outro teve, né? Eu acho que isso dá uma profundidade bem bacana a todo o enredo. Então, basicamente, essas são as minhas previsões, o que eu achei do episódio. Só tem mais uma coisa pra acrescentar, é que a abertura cada vez faz mais sentido. Porque se vocês pararem para analisar a letra, ela diz o seguinte: a festa acabou, mas eu ainda quero dançar. Não posso nem dormir, algum dia a minha paixão de fogo vai se extinguir. Desde o início eu sabia que as chamas iriam se extinguir, alguma coisa assim. E a gente pode interpretar isso como a vida, né? Como o fato de sobreviver, que o que mantém o Hyakimaru em frente, desde o começo da história, é a vontade dele de sobreviver. O Judai disse pra ele, e isso a parteira falou que também, que a habilidade do Hyakimaru é sobreviver. Só que só sobreviveu não é o suficiente, né? Ele tem que querer viver, que tem uma diferença entre sobreviver e viver. E é essa função, para mim, do Dororo e da Mia na história, e até do Judai. É alguém que o protegeu, alguém que o amou e ensinou a amar, alguém que ele precisa proteger e por quem ele precisa viver, porque o Dororo precisa dele, não começou a chamar ele de irmãozinho à toa. E a Mia, que é alguém para amar. Ele ensinou, o Judai ensinou ele a amar como ser amado, e agora ele ter alguém para amar, como também amar o Dororo, só que de uma forma como irmão, e ela com outro sentido. Então, como continua a música, eu ainda tenho tempo para fazer isso. Desculpe, querida, isso não é tão fácil assim, mas certamente isso também não é tão ruim. Então eu fico com a minha análise e review por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de conferir aqui embaixo o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota, a página Teorizando com Tsuki, o site Teorizando com Tsuki, grupo Teorizando com Tsuki. Deixa aqui embaixo também a opinião de vocês, se vocês chegaram até aqui. O que vocês acharam do episódio? Acharam ele impactante? Acharam que já era esperado? Vocês acham que a perna do Hyakimaru simplesmente vai, que nem Piccolo, e vai recuperar? Deixa aqui que eu quero muito saber a opinião de vocês. E é isso, gente. Muito obrigada e nos vemos no mar.